Glória. A graça e a paz, amém. Glória a Deus. Fique em pé, por favor. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo de número 16. E ore essa oração pela sua vida. No lugar de voz, você coloca seu nome, ou eu. E aí você ora por você. Ore essas orações todos os dias pela sua casa. Ore essas orações todos os dias pelo seu ministério. Ore essas orações pelo seu filho. Se você tem um filho que está com problemas, ore essas orações. Ou um filho abençoado, ore também por ele essas orações. E a Bíblia diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós. Então, no lugar de vós, você pode colocar: não cesse de dar graças a Deus por mim, para que o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, verso 17, me conceda o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do meu coração. Você troca o verbo aí e coloca o meu coração, né? Em vez de vosso, esses tempos você coloca para você. Nós vamos orar uma vez pela nossa vida e depois você vai orar essa mesma oração pela pessoa do seu lado. Você pergunta o nome dela e ora por ela. Vamos dar um exemplo. A segunda vez eu vou orar por Edinalva. Então eu digo: não cesse de dar graças a Deus pela vida de Edinalva. Aí no lugar de voz eu coloco o nome dela, ok? E aí você aproveita e já conhece melhor a pessoa do seu lado. E vai dizer para ela pelo menos assim: pelo menos uma vez na vida eu orei por você. Aleluia. Então vamos lá, primeiro pela sua vida, vamos lá, ore por você. Não cesse de dar graças a Deus por mim, para que o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, me conceda o espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do meu coração, para que eu saiba qual seja a esperança do meu chamamento, qual a riqueza da glória da minha herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para comigo, que creio, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo a sua direita nos lugares celestiais, muito acima de principados e potestades, de poder e de domínio e de todo nomeia, não só neste no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo de seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas deu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quem crê, diga amém. Agora pergunta o nome da pessoa do seu lado, ou daquela que está atrás de você, e diz para ela: agora eu vou orar por você. Ok? Então, ora por ela agora, cada um orando pelo outro. Vamos lá. Não cesse de dar graças a Deus. Tá ligado já. Quer desligar aqui? Tá ligado? Tá ligado? Era só isso aqui que tava cortando. Esse tá pegando? Esse tá ligado. Não, tá desligado. Tem que pressionar pra poder. Fale. Oi. Tá se ouvindo? Não. Pedi pra Os aumentar lá. botões aqui em cima. Agora tá chegando. Tá ouvindo? Tá chegando. Não cesse de dar graças a Deus pelo apóstolo Nivaldo, para que o Deus e Pai do meu Senhor Jesus Cristo dê no entendimento do apóstolo Nivaldo o espírito de sabedoria e revelação, iluminando os olhos do apóstolo Nivaldo, para que ele saiba qual seja a esperança do chamamento dele, qual a riqueza da glória e da herança dos santos, qual a suprema grandeza do teu poder para com o apóstolo Nivaldo, que crê segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ei, darabacanda labarra saramaná. Ei, rabacanda lamaná. Começa a dar graças agora. Vamos, começa a dar graças agora. Dê graças a Deus. Obrigado pelo espírito de sabedoria e revelação hoje à noite. Obrigado pelo espírito de sabedoria e revelação hoje à noite. Obrigado pela palavra da fé no nosso coração hoje à noite. Muito obrigado por revelação hoje à noite. Aleluia. Antes de sentar, abraça o seu irmão e diga: você não vai sair daqui da mesma forma. Podeis assentar, meus queridos, em nome de Jesus.
Louvado seja Deus, amém? Para mim é sempre uma grande honra estar nessa igreja maravilhosa, com esse povo maravilhoso de Deus, revendo vocês, ministrando juntamente com a minha esposa e meu irmão, sempre é uma bênção e um desafio maravilhoso ministrar a palavra de Deus para a vida de vocês, amém? Vamos abrir em 1 João, capítulo 2, verso de número 18. 1 João, capítulo 2, verso de número 18. Aleluia. 1 João, capítulo 2, verso de número 18. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim: filhinhos, já é a última hora. Diga, é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos, preste atenção nisso. Como ouvistes que vem o anticristo, também muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Esses anticristos, saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Vós possuís a unção, aleluia, que vem do santo, e todos tendes conhecimento. Verso de número 27 agora. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso de número 18 diz assim: filhinhos, já é a última hora. Quantos a última hora? Nós temos vivido a última hora. Nós temos vivido os tempos mais difíceis para a humanidade. A Bíblia relata que as trevas cobrirão a terra e a escuridão cobrirão os povos. Temos visto se cumprirem todas as profecias que Deus estabeleceu entre terremotos, maremotos, perseguições, fome, nudez, perigo, espada, estabilidade e instabilidade financeira, emocional, mental. Nós temos vivido os dias mais difíceis que a humanidade tem vivido. Nós temos relatos de crianças com 12 anos com depressão. Nós temos visto o esfriamento espiritual de muitos ministros, de pessoas que se moviam nos dons, operavam na unção, andavam debaixo do poder. E este versículo ele é bem interessante, porque ele diz algo muito profundo. Ele diz: o anticristo está vindo, e vai chegar o anticristo. É aquele contra Cristo. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa o ungido e sua unção. Não é. Os versículos 20 e 27 falam sobre a unção. Então, quando ele está falando anticristos, que eram do nosso meio, são pessoas que criam como nós, que se moviam como nós, que riam no espírito como nós, e agora condenam o riso. Pessoas que criam na unção, e agora condenam correr na unção. Pessoas que caíam na unção, e agora
condena essa coisa de cair na unção. E ele diz, eles estavam no nosso meio, mas não eram dos nossos. Agora a pergunta é melhor correr ou ficar parado? É melhor rir ou chorar? Eu creio que é melhor correr do que ficar parado. Eu creio que é melhor rir do que chorar. E às vezes, quando a unção se manifesta, essas pessoas agora batem contra a unção. Esses são chamados os anticristos, porque estamos falando sobre a unção que ensina. Estamos falando sobre a unção que fará você receber milagres. Pessoas às vezes dizem, para que esse negócio de rir na igreja? Para que esse negócio de correr na igreja? Eu vou te dizer, todas as vezes que estamos parados espiritualmente em algum problema da nossa vida, nós precisamos correr para alcançar aqueles que já estão correndo a carreira. Eu tenho certeza absoluta que você já deveria estar em outro nível espiritual, em outro nível emocional. Eu creio que você já deveria estar em outra fase da sua vida, e muitas pessoas estão paradas porque foram enganadas, roubadas, seduzidas, decepcionadas, e elas pararam. Mas o evangelho, o poder do evangelho, a unção do evangelho, a visão do evangelho, ela não para, ela continua em movimento, e quem não parou por causa disso, continua andando. E aí você olha e diz, caramba, aquele cara entregou a vida a Jesus comigo, e agora ele já é um pastor. Meu Deus, aquele outro, ele era meu líder de célula, e agora ele é um diácono, ele é um evangelista, ele agora está, aquele ali foi discípulo meu na célula, e agora ele já está pastoreando a igreja e eu ainda estou aqui. É porque nós paramos por alguma coisa. Mas hoje eu vim aqui para começar em movimento. E às vezes as pessoas não sabem porque estamos rindo, e porque a unção do riso vem na igreja. Eu fui curado de dengue rindo, com dores por todo o meu corpo, a ponto de um médico, amigo meu do meu lado, detectou, cara, eu tenho certeza absoluta que isso é dengue. Eu estava no meio de um acampamento, e eu comecei a passar mal, comecei a suar frio, parecia que eu tinha uma surra enorme, doía meu corpo naquela hora. E aquele amigo meu, o doutor Raul, que hoje ele é pastor, ele encostou, começou a olhar para mim, fazer umas coisas assim, e disse, cara, é dengue, você está com dengue. E aí o pastor amigo meu, que eu estava hospedado na casa dele, também estava na conferência, esse amigo meu disse, cara, eu queria te dizer que no quarto que você ficou, tinha um foco de dengue lá. Eu digo, boa notícia você está me dando. Agora eu estou no meio de um acampamento, e o ministro de Deus me vê, e eu começo a passar mal no meio do louvor, e esse ministro chega para mim e diz, faça assim comigo, ha, ha, ha. Eu garanto para você que eu não queria rir, eu queria dar um murro nele, eu não tinha vontade de rir, e ele, vamos Sérgio, faça ha, ha, ha. Eu olhei para ele, e o doutor do meu lado, vamos Sérgio, vamos para o hospital, doía, mas era uma dor tremenda, e ele olhou para mim e disse, ei, faça assim comigo, ha, ha, ha. Então eu olhei para ele e falei, risada mais sem graça que eu já vi, mas quem está debaixo da unção, quando lhe dá uma direção, bom que você obedeça, mesmo sem você entender, porque existe poder quando aquilo é obedecido. De repente, eu não queria rir, minha mente pensou, é a risada mais falsa que você já deu em toda a sua vida. E ele disse, isso mesmo, pela fé, vai! E tinha que ser pela fé, porque eu não tinha vontade de rir. Amados, eu comecei, sabe aquelas risadas que pessoas dão quando são sarcásticas? Eu estava aqui, mas misericordioso, como eu era inocente na história, eu estava começando ainda a rir e aprender a rir no Espírito. O Espírito teve
misericórdia de mim, e as dores começaram a sumir, e eu comecei a rir de mim mesmo agora. Daqui a pouco eu estava rindo, e o pastor Bandi disse: até que fim, rapaz. E eu fui curado de dengue rindo. E às vezes nós não entendemos a unção, e pensamos que a unção é algo que, como se fosse um vulto, mas a unção muitas das vezes vem numa direção do Espírito Santo. Pode te mandar dançar quando as dívidas são maiores do que você imagina. Imagina você colocar um monte de notas e contas e dívida no chão e começar a dançar sobre elas e rir sobre elas. Tem que ser doido. Eu fiz isso e nós pagamos muitas contas assim. Eu estava prestes, naquela época, eu passei um ano ministerialmente sem emprego, sem estar ligado, sem receber salário. E quem sabe que as contas não quer saber se você está desempregado. A água vem, a luz vem, o aluguel vem, feira vem. E eu e ela lá olhando, e as pilhas de papéis só se avolumando. E de repente eu entro naquele quarto, eu vendo aqueles papéis, comecei a chorar, e Deus disse: o que é que você está fazendo? Isso é crer em mim. Se você crê em mim, você dança sobre isso. Se você crê em mim, você ri sobre essa situação. Amados, mais uma vez eu fui desafiado. E eu coloquei aqueles papéis no chão e comecei, e eu, tão sem graça, Deus disse: presta atenção, meu filho. Se essas contas tivessem pagas, você estaria rindo mesmo? Eu disse: claro. Ele disse: então faça isso agora. Fé é fazer agora. Então eu comecei a fazer, eu chamei minha esposa, começamos a fazer. Mas eu vou te dizer qual foi o quadro fazendo aquilo. As caixas já estavam todas empacotadas. Nós iríamos sair daquela casa e iríamos morar num quartinho com material de construção de um irmão que teve misericórdia de nós e disse: pastor, a gente empilha tudo lá, eu vou afastar o material e tem um banheiro e o senhor fica lá, o senhor Mateus e a Alva. Gente, era um quartinho 2 vezes maior do que isso aí, com metade de material de construção do cara, e a gente ia ficar na outra metade. Daria para colocar uma cama. Eu estava desesperado, eu estava arrasado, eu não queria aquilo, mas a Bíblia diz que existe um Deus que tudo vê. Diz que existe um Deus que por nós tudo executa. Existe um Deus que diz assim: não te desampararei, nem te deixarei. Ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, porque eu sou o mesmo ontem, hoje e serei contigo para sempre. Se você confia no Senhor, você louva no meio da pressão, você adora quando tudo é contrário. Eu chorava muito naquele dia. E não chorava só porque eu ia sair da casa, não era o problema. Eu chorava de onde eu vou colocar a minha família. Chorava pensando: meu Deus, minha esposa, meu filho vai para um lugar desse. Mas era o único lugar que tinha. Há 2 meses que nós não tínhamos feira direito. 2 meses sem fazer feira. Foi nesse mesmo dia que quando Mateus sentou lá, e ele disse: pai, nós vamos almoçar o quê? E eu disse para ele: não, coloca os pratos na mesa, minha filha, que nós vamos fazer algo, que se fizer no natural é só dívida, mas se exercer os frutos do Espírito, é milagres. Milagres estão vindo para quem crê. Milagres estão disponíveis para quem pratica a palavra. Não importa se vão jogar você na fornalha. Se você permanece crendo em Deus, Deus entra com você na fornalha. Deus entra com você na cova dos leões. Se você permanecer honrando aquele que é, que era e que é de vir. Não é fácil isso.
Mas há uma unção que despedaça jugo. É só a unção que vai despedaçar esse jugo. É só a unção que vai fazer suas contas serem pagas sem dinheiro. Deus resolve problemas de maneira que o dinheiro muitas vezes não vai resolver. Amados, eu lembro até hoje que eu coloquei um monte de papel. Todos os recibos atrasado. Eu coloquei os papéis de água. Já foi um milagre, 6 meses, água e luz e não cortarem. É milagre ou não? Hã? E o bom de tudo é que a dona da casa era minha vizinha. Então não tinha como passar escondido dela. Mas a unção despedaça jugo. A unção quebra jugo. A unção destrói jugo. E a unção vai mandar você fazer coisas que não é aquilo que resulta no milagre. É a obediência em fazer aquilo. Então eu estou lá e de repente, apóstolo, o Espírito vai e dança sobre isso aí. E eu fui para o quarto e fiquei em cima dos papéis. E comecei a dançar e fazer assim. E corria para lá, e comecei, o Espírito Santo pegou comigo, e eu me lembrei daquela vez que eu comecei a rir tão forte, que as dores sumiram. Eu fui curado instantaneamente daquela dengue, rindo, pastor Jean. E dançando. Eu ainda estou no quarto, e Edinalva também dançando, e Mateus sentado na mesa esperando o almoço. E não tinha nada, sabe o que é nada? Nem a água para botar para o meu filho, a não ser que fosse da torneira. Então eu estou lá sentado, em cima das contas e rindo, me levantava, dançava, me ajoelhava e dava graças. A unção despedaça jugos. A unção despedaça jugos. De repente alguém bate na nossa campainha. E eu disse, vai lá filha, que eu vou ficar aqui. E eu estou lá louvando. E de repente a Nova abre a porta. E é uma irmã. E essa irmã vem com um monte de pacotes de feira do bom preço. E quando ela entra, que vê os pratos na mesa, as caixas empilhadas, eles começam a chorar. Aquele casal começou a chorar. E ele disse, apóstolo, estamos entendendo o que Deus está fazendo. Eu fiz a minha feira de mês. E é um carro enorme. Quando eu fiz a minha feira, Deus disse, faça outra igual a essa. Ela voltou lá, encheu de tudo que é bom. Ele disse, meu Deus, para que você diz? Nem o primeiro carro é seu, nem o segundo carro é seu. Leva para o meu filho Sérgio agora. Aquele casal colocou o presidente do carro e partiu em direção à minha casa. Lembra? Primeiro carro não é seu, segundo carro não é seu. Primeiro mês, segundo mês, ninguém supera, Deus não dá. Fazia 2 meses que eu não fazia feira, mas quando a provisão de Deus chega, o milagre é dobrado. Edinalva começou a chorar. A irmã começou a chorar, o irmão, eu estava no quarto, ele ficou rindo de mim, e nem quis perturbar, foi embora. E Edinalva foi fazer o almoço de Mateus e o meu. E eu estou no quarto, eu nem sabia direito o que tinha acontecido. E eu estou lá, oh, aleluia, pessoas condenam isso porque não sabem fazer isso. Agora, aquele irmão que ia colocar no quartinho, chega na nossa casa. E aí eu saio do quarto porque ele tinha combinado de vir para levar minha mudança. E ele disse, eu vou lá pegar a caminhoneta. Mas ele, em vez de vir com a caminhoneta, ele voltou no carro dele, o normal, o carro de passeio dele. E ele sentou na sala.
e me viu sair do quarto e eu chorando. E ele disse: Sérgio, eu estava em casa. E eu não sei porque de uma hora para outra, eu comecei a pensar e disse: eu não posso colocar um homem daquele. Eu não posso colocar um homem daquele, uma família daquela, num quartinho daquele. Eu não sei porquê, Sérgio. Eu me levantei, acionei e depois eu vim aqui. Eu quero todos os aluguéis atrasados que você tem. Eu quero todas as contas atrasadas que você tem. E eu não vou só pagar o que está atrasado. Vou pagar 6 meses na frente. E se você não comer, meu Deus do céu, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E ele disse: arruma a caixa, vocês não vão sair daqui. Oh, aleluia. Eu estava aprendendo a me mover na unção. Então, no domingo à noite, eu estou pregando na igreja. E como vocês sentados aí, a igreja vibrando, louvando e tudo, de repente, o Espírito Santo disse para mim: corra. Eu larguei o púlpito e comecei a correr. E as pessoas olharam para mim, eu voltei e continuei pregando. Alguns entenderam, outros não, eu continuei pregando. 20 dias depois, estava eu, pastor Abraão aqui, e o finado Abraão, meu tio. Estávamos na oração de manhã, e entrou uma jovem. A irmã da nossa igreja trouxe ela, e disse: apóstolo, tem uma jovem aí para... E eu disse: deixa eu terminar meu devocional que eu vou lá. E ficou meu irmão Abraão, ficou ela aqui, a tia dela, que era a irmã da igreja, a mãe dela e o pai dela sentado assim, esperando lá na frente. Eu saí do devocional, cheguei, e eu disse: qual é o problema? Aí ele disse: essa jovem aqui, ela está indo agora para o hospital, e ela vai amputar os 2 seios dela. Ela tem apenas 17 anos, e deu 6 nódulos malignos, 3 em cada seio. E os médicos disseram que vão ter que amputar os seios dela. Você imagina uma jovem de 17 anos perdendo os... Deve ser uma coisa ruim, não? Então eu disse: ok, minha filha, vamos orar por você. Eu subi para pegar o óleo. Eu peguei o óleo, eu desci. Meu irmão Abraão mandou ela ficar de pé. Nós ficamos ao lado dela. Quando eu derramei o óleo na minha mão para ungir ela, o Espírito Santo disse assim: pergunta se precisa perdoar alguém. Eu me assustei, voltei com a minha mão e disse: você precisa perdoar alguém? Ela disse: sim. Eu disse: você quer perdoar? Ela disse: quero. Eu digo: então faça comigo essa oração. Em nome de Jesus, eu te peço perdão por ter deixado o mago entrar no meu coração. E agora eu quero liberar perdão sobre essas pessoas. Então ela fez, eu dei um passo para trás e digo: agora cite o nome das pessoas. Ela começou: eu perdoo Patrícia, eu perdoo a Aline, eu perdoo o Ricardinho. Ela foi citando e eu fiquei assustado quando ela passou de 5, de 6, de 10, de 11, 15, de 16, de 20. Eu disse: misericórdia. Então 6 caroços ainda era lucro, já vai mais de 20. Então de repente ela virou para o pai e disse: eu perdoo meu pai. Quando ela disse: eu perdoo meu pai, na mesma hora, ela foi cheia do Espírito Santo. Ela foi batizada no Espírito Santo. E ela começou: eu perdoo meu pai, rabacanda, labassorebere. E começou a orar em línguas e a rodar, e a rir, e a dançar. Eu digo: eu conheço esse negócio. Apóstolo, o Espírito Santo disse para mim: mande a tia dela
procurar os caroços. A tia dela apertou. A mãe apertou, lembra, Barão? A mãe apertou. E todos os caroços sumiram. Vamos, dê glória a Deus, alguém aí. Glorifique o nome do Senhor, porque Ele é o mesmo ontem e hoje, e opera maravilhas. Para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Aleluia. Agora nós estamos lá, e de repente, eu disse para ela, ok, agora vá no hospital e traga o comprovante para testemunhar. Porque eu creio que você está curada. 15 dias depois eu estava em oração. E em oração, o Espírito Santo me disse: lembra daquele culto que eu te mandei correr e você correu para lá e para cá? Eu disse, lembro. E aliás, o Espírito Santo não fazia sentido nenhum, mas eu lembro. E ele disse, ok, essa é a questão. Não era a carreira que me interessava. Eu estava afinando você para ouvir minha voz. Se você não tivesse entendido a minha voz naquela carreira, jamais você ia ouvir a minha voz. Quando eu disse, não ore por ela, apenas pergunta se ela precisa perdoar. Diga a unção. Despedaça os julgos. Ame a unção, deseje a unção, ore pela unção. A unção vai facilitar seus caminhos. A unção vai mandar você fazer coisas que parecem loucura, mas é milagre que está prestes a acontecer, porque Deus sabe o caminho do milagre melhor do que você, meu irmão. Pergunto para você, faz sentido uma viúva chegar para um homem de Deus e dizer: meus filhos estão prontos a ser vendidos. Meu marido era teu servo e você sabe que ele era um bom servo. Eu não tenho nada em casa. Estou prestes a perder meus filhos. E o homem de Deus olha para ela e diz assim: o que é que você tem? Tenho nada. Ele diz, o que é que você tem? Ah, eu tenho um restinho de azeite. Ok, peça vasilhas emprestadas e não peça poucas. As instruções do Espírito vão parecer loucura para a sua cabeça. Mas a unção despedaça jugo. A obediência à unção está preparando você para milagres. Quando eu joguei futebol, eu lembro que nós treinávamos driblando cones. Colocávamos os cones aqui no chão, colocávamos pontos no chão e fazíamos traçados que parece que não ia funcionar, mas na hora do jogo, aquilo que se fazia lá era importante na hora da execução. Deus vai te mandar fazer coisas nos bastidores que parece que nada está acontecendo, mas Ele está preparando você para a melhor performance que está para vir. Diga para o seu vizinho, você não tem noção ao lado de quem você está sentado. Agora diga assim para ele: ei, imagina você operando no seu máximo. Diz assim para ele: imagina você operando no seu máximo. Se você hoje opera 10% e está fazendo, imagina o apóstolo Nivaldo operando 100%, os pastores dessa igreja operando 100%, os ministros dessa igreja operando 100%, os membros dessa igreja operando 100%. Eu declaro que Deus vai ungir você para você operar no seu máximo. Imagina o que o reino de Deus vai ganhar. Você operando no seu máximo. 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 Imagina a unção na sua vida no máximo. Imagina, já tem sido para que Ele te use para a glória dEle. Deus vai te
está com a unção de mestre poderoso, mas a unção de pregadora também estará contigo, para libertar pessoas do cativeiro. Você já tem sido usada, e essa ousadia será transformada em mais ousadia. Uma leoa cobrindo seus filhos para libertar os cativos e oprimidos. Pega isso hoje à noite para você. A unção vai capacitar você para fazer coisas que na habilidade natural levaria anos, mas a unção vai acelerar o processo das coisas. Então não seja contra a unção. Lembra? Anticristos, eles são anti-unções. Quando a unção se manifesta, quando a presença de Deus está movendo, tá bom, é hora de ir para casa. O mover está grande, em vez deles correrem, eles se sentam, ficam só assistindo. Anticristo. Eles são contra a unção. Eles criticam o mover, criticam os dons. Eles olham, para que isso? Que besteira é essa? Para que correr? Para que pular? Para que ficar? Isso é uma leseira, ok? Eles falam essas coisas. Eles são anti a unção. Mas eu estou falando de experiências que eu tive, que libertaram pessoas e que libertaram a minha vida. Eu já paguei contas rindo. Então eu fui pregar em Salvador e eu dei esse testemunho. Só que eu não sabia que a igreja que eu era ultra mega conservadora. Eu não sabia o rolo que eu tinha me metido. Os caras eram tão tradicionais. Só que Deus, Ele tem muito bom humor. Ele leva você para umas paradas e diz, vai agora, quero ver o que é que você vai fazer. Eu cheguei de viagem, ainda viajei 2 horas de carro até a cidade. E como o voo atrasou, eu fui direto para o culto. Então eu não tive tempo de nada, a não ser de chegar, pegar o microfone e subir para pregar. Apóstolo, eu cheguei no culto, fiquei em pé aqui, e o louvor já tinha terminado, o pastor estava dando os avisos. E aí aquele pastor disse para mim, agora vamos receber esse homem de Deus, o pastor Sérgio Pessoa de Campina Grande. Aliás, eu nem conheço ele. Ele está aqui porque um grande amigo meu, pastor Jadiel de Campina Grande, pediu para que eu trouxesse, porque ele tem uma unção que vai abençoar vocês. Eu quero mesmo ver o que é isso. Eu olhei e disse, meu Deus, onde eu estou metido? Então aquele homem me chamou, eu subi, peguei o microfone. E você sabe aqueles dias que você fica, Senhor, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar? E ele fica calado. Eu já aprendi que Deus gosta de pegar umas peças nessa hora. Já sobrou. Então eu estou lá e orando por dentro. O que é que eu vou falar para esse povo? O que é que eu vou falar? Nunca vi um povo tão tradicional. O povo carrancudo, sério, um rosto duro. Eu me lembrei do profeta Jeremias. Eu disse, eu acho que é igual, né? Aí eu peguei no microfone e o Espírito Santo disse para mim, chame aquele homem lá e manda ele rir. Eu chamei o cara mais alto, mais forte da igreja. Ele era o líder do diácono. Só que eu chamei a bronca. O pastor tinha medo dele. No ano passado, eu não sabia. Se eu soubesse, eu também não tinha feito. Eu não sabia que no ano anterior, o pastor Raimundo, que não é o Raimundo lá do Verbo, é o Raimundo de outra cidade de Salvador, que eu conheci depois no evento, ele foi pregar sobre a alegria do Senhor sem rir, só falando os versículos. No meio da pregação, esse grandão se levantou, pegou o pastor Raimundo por aqui e saiu tirando ele do púlpito, rebocando. Então, eu chamei ele, vem aqui por favor. E ele veio. Quando ele chegou pertinho de mim, ele era mais alto que eu. Eu olhei para ele e disse, ria! Gente, quando eu olhei, o pastor botou o pé em cima da cadeira. O pastor recolheu os pés e fez assim. A igreja em peso ficou.
Aí eu disse, isso, amado. Faça assim, ó. Ha, ha, ha. Quando ele pegou o microfone, o pastor se encolheu na... Eu não sabia de nada. E eu disse, isso. É bom quando você não sabe de nada. Ele pegou o microfone e fez... Oh. Gente, quando esse homem riu, eu tenho certeza que ele era o demônio que segurava a igreja. Quando esse homem riu, a igreja disparou numa gargalhada. A igreja começou a rir. Tumor começou a desaparecer. Pessoas começaram a ser curadas. Outros começaram a falar em línguas. O pastor caiu de joelhos. E eu nem preguei nessa noite. Eu não preguei, eu só fiquei rindo com ele. Ele me abraçou, caiu os dois no púlpito. Eu rolava de um lado, ele do outro, rindo. Daqui a pouco o pastor está no chão orando em línguas. Primeiro dia. Segundo dia. Não consegui pregar de novo. Agora era o povo rindo e eu querendo que eles parassem. Eu sei que nesse acampamento foi algo extraordinário. Eu voltei para casa. Na quarta-feira ele encostou em Campina Grande para conhecer minha igreja. E ele foi muito abençoado. Voltou para casa. Ele pegou na igreja. E no final do culto, ele disse, pastor, como é que se desliga esse negócio? Porque a igreja não para de rir. Eu digo, deixa os bichinhos rindo. Faz anos que eles não conseguiam rir. Aí agora um irmão pega o microfone. Aí eu dou esse testemunho das contas pagas. Um irmão pega o microfone, dono de uma farmácia. O evento terminou na quarta-feira. Na quinta-feira de manhã ele foi para a farmácia dele. Ele tinha muitas contas para pagar. Aí ele disse assim, pastor Sérgio disse que Deus não faz acepção de pessoas. E se Deus faz por ele, vai fazer por qualquer um. Gente, é maravilhoso isso. Eu amo ver pessoas livres de problemas. Ele pegou as contas dele. A farmácia estava para fechar, apóstolo. Pegou as contas dele, colocou no chão. E aí ele abriu a porta. Ele disse, não, daqui a pouco eu abro toda. Ele deixou meio aberto assim. Dava para ver só a canelinha dele. Ele colocou os papéis no chão e começou. Pastor Sérgio riu, eu vou rir também. O Espírito Santo pegou ele ali. Ele começou a rir tão alto. E ele estava rindo ainda quando o Espírito Santo disse, corra e abra a porta rápido. Aí ele disse, ok. Quando ele levantou, tinha um monte de gente na frente da farmácia, querendo saber. Sabe o que é que aconteceu? Aquelas pessoas tiveram vergonha de ir embora e começaram a entrar na farmácia para comprar Dorflex sem querer, comprar remédio sem querer. Naquele dia ele pagou as contas dele. Ei, se prepare, Deus tem um milagre pronto para você. Ria desse hoje à noite, ria da falta hoje à noite, ria da escassez hoje à noite, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o que estamos aprendendo hoje à noite? Estamos aprendendo a fazer antes o que nós faríamos com aquilo na mão. Estamos fazendo antes o que nós faríamos se tivéssemos com aquilo na mão. E é fé. Fé é fazer agora o que você faria se tivesse com aquilo na mão. Vocês entenderam? Exemplo, de quanto você precisa para pagar todas as suas contas? Tem esse valor, né? Se esse dinheiro chegasse agora na sua mão, qual seria a sua reação? Hã? Ficava feliz, gritava, pulava, dava um grito.
O que é fé, então? Fé é fazer agora. Porque se ele fizer quando o dinheiro chegar, não é fé, é gratidão. É bom fazer, mas não agrada a Deus, porque ele está sendo movido pelo que está vendo. E fé, não ando por vista. Eu ando pelo que eu creio. E eu creio no que Deus disse. Como Deus não pode mentir, eu faço agora o que faria se estivesse com aquilo na mão. Eu comprei meu carro antes dele entrar na minha garagem. E hoje ele está lá. Eu dancei os móveis da minha casa antes de sentar neles. Eu sentava numa cadeira de plástico lá em Jundiaí. Quando eu fui de Campina Grande para Jundiaí, temos vários móveis. De fato, todos os móveis nós semeamos. Eu sentava numa cadeira de plástico da igreja, em uma mesa de plástico da igreja. Minha sala enorme L, e só tinha uma cadeira de plástico e uma mesa de plástico na cozinha. E eu disse: Deus, eu preciso de móveis. E aonde estão eles na Bíblia? E Deus disse: está lá no Salmo 102. Bens e riqueza na sua casa. Eu disse: obrigado. E eu fui para a sala e fazia assim: ó, obrigado por... obrigado. Obrigado por essa TV. Olha quanta coisa ali. E não tinha nada. E eu começava a dizer: obrigado, 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 obrigado. O apóstolo Divaldo foi lá, o pastor Giliado foi lá, o pastor Will foi lá e sentou no verdadeiro, porque eu fiz aquilo antes pela fé. Essa sala saiu um pouquinho caro, mas eu não me endividei, porque eu ganhei aquilo primeiro pela fé. A unção... Uau! Investindo pelo seu problema. Eu sei que tem horas que a gente chora. Eu já chorei, já fiquei desesperado. É bom chorar de vez em quando, mas chega a hora de falar com sua alma e diz: tá bom? Tá bom, tá bom? Tá chorando demais? Bora, para. E agora vamos fazer o que a Bíblia diz: louvarei ao Senhor enquanto viver, o seu louvor estará continuamente nos meus lábios. A Bíblia diz: louve o seu nome com danças, louve o seu nome com saltério, com harpa, com brados de júbilo. Louve ao Senhor em todo tempo, e enquanto você louva, Deus trabalha ao seu favor, porque louvar é trazer em memória os feitos de Cristo. E se Ele fez por mim, Ele vai fazer por você, vai fazer por você, vai fazer por você. As pessoas vão dar grito, mas quando eles ganharem, as pessoas vão vibrar. Quando a coisa chega, elas olham e dizem: está vendo como Deus é fiel? Eu estou dizendo que Deus é fiel por causa da carro. Deus não é fiel por causa de chave de carro. Fidelidade faz parte do caráter dele. E quando eu louvo a Ele, independente de ver a chave na mão, eu estou crendo no caráter dele. É por isso que fé agrada a Deus. Lembra? O justo viverá pela fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé? Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Você fale antes, veja depois, mas se alegre agora e desfrute depois. Anticristos, eles repetem a palavra de Cristo. Eles olham para aquilo: mas eu não creio que é dessa forma. Eu acho que não precisa fazer isso. A questão não é Deus que precisa do milagre, é você. A questão não é que Deus vai se tornar bom ou justo. A questão agora
é que quando eu faço isso, eu estou demonstrando para mim. Abre, por favor, em Salmos 9. Salmos 9. Cadê minha Bíblia? Está aqui. Salmos 9. Aleluia. Salmos 9. Verso de número 1. Grupo de louvor, venha. Louvar-te-ei, Senhor. Salmos 9, 1. Louvar-te-ei, Senhor. De quê? De todo o meu. Envolva seu coração no que você está fazendo. Intenso. A questão não é o que se faz. A questão é se o coração está envolvido no que você faz. Amém? Quando eu estou envolvido com algo, eu sou intenso naquilo. E agora, olha só. Contarei todas as tuas maravilhas. Diga, contarei. 1, 2, 3, não. É relatando os feitos. É dizendo. Louvor é dizer os feitos de Deus. Agora presta atenção onde ele vai fazer isso. Diga, alegrar-me-ei. Eu imagino que alegrar, o fruto da alegria se chama riso. Amém? Alegrar-me-ei e exultarei. Não é só exultar, é celebrar com toda intensidade. Presta atenção. Ao teu nome, Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam. Quantos aqui têm inimigos? Problemas, situações, circunstâncias. Só eu tenho isso não, né? Cada um aqui tem uma situação que está enfrentando, né? Hoje essa situação é seu inimigo. Ela está indo contra você. Ela não está te ajudando. Ela está tentando parar. Ela está tentando roubar a sua fé. O diabo está usando isso para tentar lhe desanimar. Mas agora ele está dizendo, quando eu louvo, quando eu me alegro, quando eu exulto, olha o que é que acontece com os meus inimigos. Tropeçam e somem-se. Eu declaro que esses problemas que você está enfrentando hoje vai sumir como cinza de moinho. Sumir, simplesmente vai sumir. Vai sair da sua vida. Oh, rabacanda labarraceira, maná. Há uma unção tão poderosa aqui hoje à noite. Vocês vão levar essa unção para o Piauí. E vocês vão quebrar o espírito de miséria, pobreza, fazendo milagres extraordinários. E as pessoas vão dizer, o que é que aconteceu com esse pessoal? Porque dinheiro vai começar a chegar, provisão vai começar a chegar, portas vão começar a abrir. Deus vai prosperar aquela região lá de vocês, por causa que fé atrai a atenção de Deus. Eu vou te dar um exemplo do que é fé, simples, presta atenção. Tem vários carros aí fora, não tem? O seu está ali. Você só não está vendo, mas ele já está lá. E eu declaro que logo, logo o seu carro vai estar manifesto ali. Porque em Salmo 68 diz, os carros de Deus são milhares de milhares. Eu peguei esse versículo e disse, o meu está no meio deles. Logo, logo o seu vai estar estacionado aí. Agora todos os carros estão ali. Presta atenção. Se um deles disparar o alarme, para qual nós vamos olhar? O que disparou o alarme. O que é que alguém aqui vai fazer? Ou o dono, ou nós? Alguém vai se levantar, vai ver o que é. Vai ver o que é que está acontecendo. E vai fazer tudo para aquele alarme ser resolvido. Você entende? Todos vocês estão aqui hoje à noite, diante de Deus, como esses carros estão parados no estacionamento. Mas quando Deus ouve fé,
É como um alarme que dispara. Ele vai ter que se mover e dizer: o que é que está acontecendo? Porque esse alarme disparou. Só eu posso ir lá e desativar ele. Preste atenção. Quando você dispara em fé, Deus vai passar por cima de 1 milhão de pessoas e atender aquele que está em fé. Oh, que o seu louvor hoje à noite seja um louvor de fé. Seja uma vibração de fé. Pastor, não estou sentindo nada, mas a Bíblia diz para eu me alegrar. A Bíblia diz para eu exultar. Vou fazer isso porque a Bíblia diz. Não é porque eu estou sentindo nada. Mas olha o que é que acontece aqui. Seus inimigos vão tropeçar. Diga, eles vão tropeçar. E eles vão sumir. Da onde? Da tua presença. Opa, você entendeu aqui? O meu louvor manifesta a presença de Deus. Verso 4. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente, repreende as nações, destróis o ímpio e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, 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 consumados. Essa doença está consumada. Essa dívida está consumado. Consumado significa pago. Consumado significa resolvido. Consumado é o brado da cruz. Toda a obra do inferno. E o brado foi esse: está consumado. Prega para 3 pessoas do teu lado. Acabou, acabou, acabou. Vai acontecer o que Deus disse na sua palavra. É um ano de rompimento e avanço como você nunca imaginou. Oh, gente. Veja aqui de que causa, versículo 6. Quando os inimigos estão consumados, são ruínas, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono. O Senhor permanece no seu trono. Diga, não tem problema. Deus permanece no mesmo lugar. Diga, mesmo se os problemas caem de um lado do outro, Deus no trono. E quem aqui está sentado com Ele no trono? Se você está sentado com Ele, você permanece. Vou fazer 3 exercícios de fé com você. Primeiro, vamos desenferrujar essas pregas desse rosto. Os médicos descobriram que o riso cura. Ô, novidade, está na Bíblia. Existem vários tipos de riso. E cada riso produz um efeito no seu cérebro que produzirá a melhor endorfina. Exemplo, se você fizer só assim, ó, seu cérebro entende, ele está alegre, libera endorfina. Não. Que coisa, não? Tem a risada de barriga, sabe qual é? Essa, ó. Dá para ver bem aqui, né? Sabe para que ela serve? Até para curar dor de barriga. Libera prisão de ventre. Olha, você pode ser curado rindo. Sem contar que rir é zombar do inimigo. Rir significa o que você está dizendo não me afeta. Alguém aqui já tentou provocar alguém que olha para você e fala, você não fica com uma raiva dele?
Oh, faça isso com o diabo hoje à noite e deixa ele zangado. Eles descobriram que você vai movimentar todos os músculos da face, só fazendo. Você produz saúde para você. Ninguém deprimido ri. Ninguém opresso. Nenhum endemoniado ri. Aquela risada que o demônio dá é de medo. É da presença de Deus na sua vida. Você tem a verdadeira alegria. Quando você entra numa casa que tem alegria, você percebe o ambiente. Quando você entra numa casa de carrego, você percebe o ambiente. O segundo exercício que você vai fazer é dançar sem música. Na casa ou na situação, vai ter um grupo de louvor desse que eles vão preparar uma música bem rapidinha para a gente dançar também depois. Mas primeiro você vai treinar. Lembra? O jogador ele treina, depois ele joga, depois a gente joga. E por último, você vai dar um brado de vitória. Quem dá brado é quem vence. Todo vencedor dá brado de vitória. Ele sabe o que passou para chegar onde chegou. Aquele grito expressa: eu me acordei de madrugada, eu senti dor, eu me levantei, eu perseverei. E tudo aquilo é resumido numa coisa: quando o jogador faz o gol, que a bola entra, e ele está esperando a bola entrar, e a bola entrou, ele... Aquilo significa: eu venci a dor, eu saí de pobreza, eu enfrentei o inimigo. Não é só um grito, é um relato de coisas que acompanham. Então vamos lá, primeiro exercício, ria, sozinho, vamos lá. Ria dessas contas, ria da escassez, ria do seu inimigo, ria das dívidas, porque Deus é fiel. Segundo exercício, fique em pé. Lenta não, eu quero uma música rápida de dançar. Toca 120, toca 120. Ok? É o primeiro exercício. Agora, dê uma risada da pessoa do seu lado, ria da roupa dela, ria do cabelo dela. Você está tão lindo. Sua barba é tão linda. Ok. Agora olhe para debaixo dos seus pés e faça. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos para o segundo exercício. Você vai dançar sem música. Eu vou contar até 3 e você dança. Você pode dançar forró. Dance, sua dança, você que sabe. 1, 2, 3, vamos lá. Dança de vencedor, vamos. Dança de vencedor. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro. O terceiro é o quê? Grito. Aquilo que estava preso há anos. E você superou. 1, 2, 3.